Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E hoje o vídeo vai ser curto, mas é uma observação e uma reflexão bem rápida sobre um assunto do momento, a Venezuela. Vocês sabem muito bem que eu não sou esse tipo de cara que lê resumos de alguma coisa, vem e grava um vídeo fingindo que eu sou o detentador do saber ou entendedor do assunto. Obviamente eu não manjo tanto da Venezuela quanto qualquer analista político, outras pessoas formadas em ciências sociais, ciências humanas. Então é óbvio que eu vou me limitar à minha mediocridade no assunto, à minha limitação, e aqui não é um vídeo para defender um regime, ou defender o fim de um regime, ou criar hipóteses e soluções para um país que eu não estudei tanto. Só quero fazer uma observação crítica de um único ponto. Vocês sabem que o ranço que o governo dos Estados Unidos tem à Venezuela vem desde a época do Chávez, porque é um país que ousou confrontar essa influência norte-americana, ousou dizer aqui vocês não mandam nada. Isso aqui não é papo de comunista, eu vou ficar usando termos como imperialismo norte-americano, apesar dele fazer sentido. Significa que é a barata que ousou confrontar o chinelo. Assim como fez Cuba, tanto que Chávez e o Fidel tinham uma relação de proximidade, talvez por uma mesma ideologia nacionalista de verdade. Não é que nem o nosso país que sempre foi entreguista aos Estados Unidos e agora com esse novo governo, desculpa esse termo chulo, mas a gente virou a putinha dos Estados Unidos com um presidente que ficaria de 4 para agradar o presidente norte-americano. Pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, estudando o mínimo de história, vocês sabem que os Estados Unidos está cagando para democracias no mundo. Eles usam isso de desculpa, mas só querem espalhar a democracia em países que eles não têm acesso aos recursos naturais. Porque países que têm ditaduras apoiadas por eles, que eles têm acesso a recursos naturais, eles não se importam nem um pouco com a democracia, como era o caso do Brasil na época da ditadura militar que eles mesmos ajudaram a instaurar. Pois bem, eu posso ter inúmeras críticas ao governo Maduro, a esse sistema político de governar por 6 anos e sempre poder se reeleger. Eu não sou entendedor para saber se eles aparelharam estados ou criaram um mecanismo para favorecer sempre as próprias reeleições e dificultar os opositores. Eu não vou ficar entrando em nenhum assunto complexo porque eu reconheço a minha mediocridade no assunto, como eu falei no começo do vídeo. Mas a intenção desse vídeo é para falar exatamente desse ponto. Eu acabei até enrolando, mas vou chegar logo nele. 80% do problema humanitário que a Venezuela sofre, como faltas de recursos de produtos básicos para tudo, não é culpa do governo da Venezuela, é culpa de sanções econômicas que os Estados Unidos faz, os embargos econômicos, que ninguém pode comercializar nada com a Venezuela, porque os Estados Unidos querem que o povo se foda, sofra pra caramba, até eles ficarem realmente putos e derrubar o governo que tem no país para aceitar qualquer ajuda norte-americana, independente se os caras só vai lá sugar o petróleo deles. Pra eles, eu estou morrendo de fome, passando necessidades básicas cruéis aqui, é um valor muito justo, digamos assim. É um preço pequeno dar nosso país para outra nação, desde que a gente pare de sofrer. Faz todo sentido se eu também tivesse sendo um venezuelano oprimido, sofrendo inúmeras consequências desses problemas, eu também talvez entregaria meu país a outra nação para parar de sofrer. Mas o que está me deixando intrigado é que ninguém está comentando exatamente esse ponto. A causa das crises da Venezuela, humanitárias e produtos, etc., um povo sofrendo, é culpa da nação norte-americana. E quando o pessoal faz vídeos sobre Venezuela, é apoiando o presidente lá da oposição. Não sanções econômicas e embargos econômicos causados por uma nação gananciosa, histórica como os Estados Unidos. Eu sei que podemos pegar o ponto mais humanista da história e dizer: tudo bem, a gente sabe de tudo isso, mas vamos apoiar os Estados Unidos a dominar a Venezuela para que o povo pare de sofrer, porque seria um custo pequeno ao sofrimento desse povo. Eu entendo esse ponto de vista, não vou ficar discordando ou criando intriga sobre ele. Mas então, a única coisa que eu gostaria que o pessoal que defende, então talvez esse ponto mais humanista para defender que os Estados Unidos derrube o governo da Venezuela e blá blá blá, por que vocês não criam então um único questionamento? Por exemplo, os Estados Unidos está indo lá porque eles são a favor do povo e da democracia, como a gente sabe que é mentira. Então por que a gente não causa uma pressão, né? Eu sei que a gente não vai causar pressão nenhuma, mas causa essa ideia nas pessoas. Ok, os Estados Unidos estão querendo ir lá só ajudar por causas humanitárias, então eles têm que assinar um documento internacional de que não vão tirar uma gota de petróleo da Venezuela ou de qualquer outro recurso natural, nada. E o governo que for colocado depois também não vai fazer favores para os Estados Unidos como comercializar mais barato. Então, se o próximo governo que vier lá comercializar petróleo com os Estados Unidos, vai ter que vender pelo mesmo preço que venderia para qualquer outra nação do planeta. Com essa cláusula a gente sabe que os Estados Unidos abandonaria de fato qualquer intervenção lá.
E outra, quem foi que disse que a ajuda que os Estados Unidos quer fazer à Venezuela vai ser bom para o país, independente se vai sugar o petróleo ou não? Vocês viram o que aconteceu na Síria, no Iraque? Eles foram lá por interesses econômicos, derrubaram ditaduras, destruíram o país, foram lá, deram alguma ajuda para o povo ficar anestesiado e deixar a dominância deles, sugaram o que tinham que sugar, depois abandonaram o país sem deixar nenhuma estrutura e que se dane. Veja o que aconteceu com o Iraque. Metade do país foi dominado por uns paramilitares, por células terroristas que tinham poderes bélicos maiores que o próprio poder militar do país, e os Estados Unidos está cagando para isso e cria crises imigrantes no mundo inteiro. Então, antes que você fique apoiando cegamente os Estados Unidos porque você tem essa visão humanitária que não, o povo não merece aquilo, independente se vai vir ajuda dos Estados Unidos, vai sugar seus recursos naturais, lembre-se que a longo prazo o país fica pior. Por incrível que pareça, fica pior do que aquela ditadura vigente. E esta é uma dos maiores pontos de críticas que eu vejo de alguns canais de esquerda que entendem melhor o assunto sobre a Venezuela. Tá bom, Maduro tem inúmeras críticas que podemos fazer, até podemos admitir que ele tem um regime totalitário, etc. Mas a gente sabe que o que vai vir depois, o que está por vir é muito pior. E a história da humanidade, em todo lugar que os Estados Unidos cagou regra, foi lá e interviu, provam isso. Então como é que você pode descartar totalmente essa narrativa ou achar que é insano se os caras preferirem apoiar o Maduro e achar outro tipo de solução do que tirar o governador, tirar o ditador, o presidente que seja, colocar outra figura que a gente não sabe exatamente como que vai comandar ele, se vai ser realmente nacionalista ou entreguista, ou terminar de destruir o país que nem aconteceu em nações do Oriente Médio. Então a conclusão que eu queria fazer é, por favor, canais que vão comentar sobre um assunto tão complexo quanto esse, se vocês querem realmente falar e dar uma opinião assim tão decisiva, cite todos os pontos de vista. Por exemplo, por que vocês ignoram essa narrativa dos Estados Unidos fazerem essa pressão, fazerem esse embargo que faz o povo ali sofrer? A não ser que vocês acreditem que realmente o povo ali sofre e falte um monte de produto por culpa da própria incompetência do Maduro. Aí eu gostaria que vocês apresentassem fatos, dados, principalmente de lugares neutros, não mídias mais tendenciosas a serem contra qualquer governo de esquerda, que comprovem isso. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa. Obviamente eu não sou o maior entendedor de políticas externas, ainda mais políticas internas de uma nação vizinha que eu não estudei. Mas é que eu queria deixar esse ponto de reflexão que parece que as pessoas estão ignorando. Abraço!